Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Ana Caroline Martins, escrito para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ele tem meditações diárias, baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a vida espiritual de cada um de nós. Então, irmãos, como eu não fui eu quem escrevi esse texto, foi a irmã Ana Caroline, o que nós vamos fazer? Vamos ler juntos e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, já que agora todo mundo já sabe disso, não há dúvida nenhuma de que o texto não é meu, vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre o que há de importante para a nossa vida, para aplicarmos na nossa vida no dia de hoje, nessa leitura que faremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, por esse momento de meditação, que a Tua Palavra realmente, Senhor, possa ficar no nosso coração, para que a gente não peque contra Ti. Obrigada, Senhor, mais uma vez pela liberdade religiosa que nós temos, que nós possamos aproveitá-la. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o nosso texto hoje bíblico é bem pequenininho. Está em Eclesiastes 7, versículos do 8 ao 10. E diz assim: terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor que o orgulho. Não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Isto não é sábio. Tá bem curtinho o nosso texto. O versículo que a irmã Ana Caroline escolheu é o 8, que diz: o fim das coisas é o melhor do que o seu início. Ora, todo mundo não, mas a maioria de nós conhece quem é o rei Salomão, e a gente sabe que ele foi o homem mais sábio, né, que já viveu sobre a face da terra. Não houve ninguém tão sábio quanto Salomão. E ele diz aqui pra gente que melhor é quando as coisas acabam do que quando elas começam. Interessante isso, né? Parece meio estranho falar uma coisa dessa, né? Porque quando tá acabando que é bom. Mas é isso que ele está dizendo. É mais fácil pra gente supor que tudo que tá no começo é mais legal, é melhor do que aquilo que tá acabando, né? Você toma por exemplo a vida da gente, né? A vida de uma criança parece muito mais sedutora, mais interessante, a vida de um jovem, do que a nossa, né? Do que a minha, por exemplo. Eu já não tenho o mesmo vigor da juventude, eu já não faço as coisas que eu fazia quando era jovem. Enfim, naquela época eu tinha muito mais disposição para sonhar, para realizar, e eu imagino que cada um de nós sejamos assim, né? Mas, na contramão daquilo que a gente pensa, né? Daquilo que a gente acredita, o rei Salomão diz pra gente que é no fim das coisas que a gente percebe o sentido de tudo aquilo que nós vivemos, o sentido de tudo aquilo que foi feito. E aí a gente percebe que, puxa, valeu a pena aquilo que eu fiz. Foi uma coisa que realmente produziu frutos, teve resultados. Então, nesse sentido, é melhor quando a coisa acaba do que quando ela começa. Porque é no fim que a gente vai experimentar qual é o resultado das coisas que nós escolhemos durante a vida, né? É no fim que nós vamos ter a colheita daquilo que semeamos durante a vida. Então, quer dizer o quê? Que se a gente quer realmente ter um final bacana, a gente tem que ser melhor no começo, né? Então, a gente tem que ter a ação certa lá no princípio e continuar certo no meio, para quê? Para no final a gente ter o resultado que a gente quer. Então, não interessa só você começar bem, né? Aquele corredor que na hora da largada, ele larga super veloz. Não, tem que manter o ritmo, tem que seguir adiante, não desistir.
Por quê? Porque é preciso chegar ao fim para obter o resultado que a gente quer, né? Então tem um monte de história bem legal, construída não a partir dos começos, mas na verdade são histórias que a gente lê, são histórias que a gente vê, são histórias que a gente ouve, que foram construídas com muito sacrifício, né? Pautadas no quê? Na resiliência, na constância, na persistência, né? Na fé, enfim. Aquilo que começou lá atrás veio se formando numa bela história, por quê? Porque as pessoas se mantiveram firmes. Então, para a gente que é cristão, o nosso desejo de alcançar a vida eterna é o maior objetivo da nossa vida. Não existe outro maior do que conquistar um lugar ao lado de Jesus Cristo, né? Então, a palavra diz lá em 1 Coríntios 5, 15 e 19 assim, ó. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então, a gente tem que crer que o final vai ser ao lado de Jesus, né? Então, quando a gente se posiciona, quando a gente recebe a Cristo, quando a gente entende o sacrifício dele por nós, nós sabemos que a nossa esperança é nessa e na outra vida também, né? Porque a nossa vida não vai acabar aqui. E na Bíblia, assim, tem várias promessas a respeito daqueles que são fiéis até o fim. Se você ver lá em Apocalipse 2:10, diz assim, ó: não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Olha que coisa incrível, né? Então, não é uma coisa só para este momento, é uma coisa para a vida inteira. Outra coisa está em Daniel 12:13. Diz assim, ó: e você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. E mais adiante temos o Novo Testamento em Mateus, capítulo 24, versículo 14, que diz assim, ó: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Então você vê que a nossa vida não acaba aqui, e na Bíblia tem vários versículos, várias promessas que nos dizem que haja o que houver, independente daquilo que a gente passe, nós daremos no final a vida eterna, se confiarmos em Jesus Cristo. Então, nesse texto que a gente acabou de ler de Eclesiastes, a gente tem pelo menos 3 lições muito importantes. A primeira delas a gente tem que ser paciente e a gente tem que evitar a soberba, como está na parte B do versículo 8. Então diz assim, ó: a paciência é melhor que o orgulho. Então, uma das coisas que fica claro é que o Senhor resiste aos soberbos, ele não quer saber dos soberbos. Outra coisa evite a ira e desenvolva o controle emocional. Está no versículo 9, que diz assim, ó: não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Depois a gente tem outra lição importante, que não se apegue ao passado, mas olhe com esperança para o futuro, como está no versículo 10. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Isto não é sábio. Então, são 3 coisas importantes que a gente viu aqui. A gente tem que ser paciente, não pode ser arrogante. A gente tem que evitar a ira e desenvolver um espírito realmente de controle emocional, né? Sem ficar perdendo aí a razão. E não se, assim,
ficar vivendo com saudosismo, naquele tempo que era bom, naquele tempo que era legal. Não, nada disso. A gente tem que olhar com esperança para o futuro. Então, irmãos, nosso fim, graças a Deus, é Cristo. E a gente vai ter toda uma eternidade ao lado dele. Então, que a gente realmente possa chegar até lá com paciência, alegria e fidelidade. Lembrando que o melhor vai ser o fim, melhor do que o começo. Nosso manancial termina assim, ó. Nosso fim glorioso é nos encontrar com Cristo e viver para sempre ao seu lado. Amém? Bom, eu termino dizendo que o abraço é o encontro de dois corações. Por isso que eu deixo meu abraço de ursa. E ele só não dá certo abraçar, irmãos, para aqueles que não entenderam que o melhor é o fim, que é estar com Jesus Cristo, e para aqueles que são porco espinho, que não é o nosso caso, né? Nós não somos porcos espinhos, então nós podemos abraçar o outro e ensinar aqueles que ainda não entenderam que melhor é o fim do que o começo. E quero também que vocês estejam atentos para o nosso tema de 2023, que é o Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora, então, eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.